Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos mais uma vez, começando um novo dia, começando uma nova semana, tendo o privilégio de voltar ao seu lar e encontrá-lo neste começo de dia. Quero agradecer a sua companhia, a sua atenção e a alegria de poder desfrutar desses minutos na sua presença, compartilhando a palavra de Deus. Transmito, como sempre, aquele abraço especial para os aniversariantes do dia de hoje, com o desejo de muita alegria, de muitas felicidades, de muita paz no seu viver. E a todos o desejo de um dia abençoado, de uma semana produtiva, útil, rica, marcada pela presença e pela direção de Deus em cada um dos seus passos. E para começar, buscando a direção de Deus, eu quero convidá-lo a meditarmos nas Escrituras Sagradas. Essa semana tem uma proposta para você. Vamos refletir sobre alguns versículos extraídos da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Faremos então a escolha de alguns versículos a partir de hoje, a partir desse texto belíssimo das Escrituras Sagradas, e você é nosso convidado a esse momento de reflexão. Na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, e nos versículos 4 e 5, nós lemos o seguinte: Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Nesses riquíssimos versículos, o apóstolo Paulo consegue colocar juntos diversos conceitos fundamentais ao cristianismo, conceitos essenciais ao evangelho, sobre os quais gostaria de refletir com você. E ele começa por dizer que o projeto de Deus se cumpriu na plenitude dos tempos. O que nós descobrimos ao ler as Escrituras é que os planos de Deus realmente são executados, e o são na hora certa, na hora exata, no melhor momento. Deus, em seu amor, cumpre as suas promessas, e Deus, em sua sabedoria, identifica a hora certa para fazê-lo. Em relação à vinda de Cristo, certamente séculos se passaram desde que a promessa fora feita. E é provável que ao longo dos anos muitos achassem que Jesus não viria, que o Messias não viria. Muitas coisas aconteceram desde que a promessa fora feita por Deus, a começar do Gênesis, com o primeiro pecado, depois com a vocação de Abraão e etc, etc, etc. Ao longo dos séculos, a promessa foi sendo mantida, reiterada, enriquecida em seus detalhes, para que então o cumprimento acontecesse. Descobrimos então que, no momento certo, Deus envia seu Filho. Quando pensamos em diversos aspectos históricos, geográficos, linguísticos, inclusive, que fazem com que Jesus tenha uma facilidade extrema de ter a sua mensagem divulgada em todo o mundo, pela unidade conferida ao mundo pelo Império Romano, pela unidade linguística ocorrida em decorrência da influência grega, pela localização geográfica da Palestina, centro de confluência de diversas estradas, diversas vias que ligavam e interligavam todo o mundo da época. Por uma série de fatores, Deus enviou Jesus na plenitude dos tempos, no momento certo. Também no momento em que ele houvera preparado o mundo a partir das lições e dos ensinamentos do Antigo Testamento para o significado da vinda de Cristo. Jesus nasceu de mulher, nasceu sob a lei. Nas palavras do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, ele a si mesmo se esvaziou. Não apenas foi achado em figura humana, mas assumiu a posição de servo para que pudesse caminhar até a cruz e ali enfrentar a morte por nós. Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, e há uma razão para isso. O apóstolo Paulo lembra que Jesus nasceu como homem para vir ao nosso encontro. Quando Jesus é chamado de Emanuel, Deus conosco, é para nos lembrar que sua vinda ao mundo significou a conexão, o relacionamento entre o Deus e o homem. Deus vem ao nosso encontro, de acordo com o versículo que lemos, versículo 5 de Gálatas 4, ele veio para resgatar os que estavam debaixo da lei. A missão de Jesus Cristo foi proporcionar um resgate. Por isso, ao falar sobre o pecado que nos escraviza, ele diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Ele veio proporcionar esse resgate, essa libertação. Estávamos envolvidos pelo pecado, mais que isso, estávamos escravizados pelo pecado. Em decorrência disso, estávamos condenados pelo pecado. E Jesus veio ao mundo, então, para nos resgatar, para conquistar a nossa redenção. E ao conquistar a nossa redenção, diz o texto, ele nos proporciona a adoção de filhos. Voltarei a esse assunto ainda esta semana, um pouco mais detalhadamente sobre esse detalhe da adoção de filhos. Mas aqui eu quero lembrar apenas que Cristo veio para transformar a nossa situação. Éramos escravos do pecado. De acordo com as Escrituras, numa expressão ainda mais intensa, estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Cristo nos vivificou. Ele veio para nos trazer uma nova vida, uma vida na qual pudéssemos vencer o pecado, vencer a escravidão que o pecado nos trouxe, vencer a condenação decorrente do pecado e ter direito à vida eterna. Por isso, Jesus, o Filho de Deus, enviado pelo Pai na plenitude dos tempos, no momento certo, enviado por Deus para nascer sob a lei, nascer de uma mulher, ou seja, assumir uma figura humana, uma situação amplamente, e não apenas amplamente, mas uma situação plenamente humana, ele veio ao mundo para ir à cruz e para, na cruz, proporcionar a nossa redenção, conquistar a libertação dos nossos pecados. Isso deve encher o nosso coração de gratidão pelo amor demonstrado pelo Pai ao cumprir sua promessa, pelo amor demonstrado pelo Filho ao assumir esta posição e pagar o preço da nossa redenção na cruz. Mas isso deve gerar em nós não apenas uma atitude de gratidão, como também uma atitude de entrega. Aquilo que Cristo veio nos trazer e nos proporcionar pode ser experimentado por nós quando abrimos o nosso coração para Ele, quando permitimos que Ele seja o nosso Salvador, quando deixamos que Ele perdoe os nossos pecados, quando deixamos que Ele nos resgate, porque foi para isto que Ele veio ao mundo. E é esta a proposta que eu tenho a lhe fazer nesta manhã. Permita que Jesus Cristo entre em seu coração, resgate a sua vida, conquiste para você a salvação e a vida eterna. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, porque Jesus veio ao mundo e veio para cumprir as tuas promessas, veio para cumprir a sua missão, a missão de nos resgatar. Muito obrigado, porque na cruz Cristo pagou o preço pelos nossos pecados e por Ele podemos ser salvos. Por Ele podemos experimentar a vida eterna. Muito obrigado pelo resgate que Cristo proporciona. Muito obrigado pela libertação que há em Cristo Jesus. E eu te peço agora que cada pessoa que nos assiste nesse instante experimente em Jesus Cristo sua salvação. Amém.